Bom dia, feliz domingo da ressurreição para a igreja. Eu fiquei muito feliz, no ano passado eu havia desafiado a igreja no Dia das Crianças, não comprarem mais brinquedos para os seus filhos, mas escolher alguns brinquedos em bom estado, dentre os muitos brinquedos que os nossos filhos já têm, e doar para crianças carentes. E muitos pais aderiram aí a esse desafio, mandaram mensagem, foto, mostrando como as crianças também ficaram muito felizes de poder compartilhar seus brinquedos. E nas nossas mocidades, há cerca de 3 anos, no Natal, nós também não estamos mais fazendo banquetes de Natal ou troca de presentes de amigo secreto, mas nós decidimos coletar os valores referentes ao que seria um presente de amigo secreto, e todo Natal nós temos doado como oferta para instituições, organizações missionárias e outros trabalhos. E eu sinto que eu tenha chegado aqui depois da febre dos ovos de chocolate, mas fica o desafio para o próximo ano, né? Que na Páscoa do próximo ano, nós não gastemos com ovos de chocolate que não tem absolutamente nada a ver com a Páscoa, coelhos e tudo mais, mas que possamos pegar o valor do que seria o ovo de chocolate e ofertar para um missionário que está em um país onde a Páscoa não é comemorada, porque é um país que não conhece Cristo, que não ouviu falar sobre a sua morte e ressurreição. Então fica esse desafio aí para a igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 22. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 22. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Amém. Para mim é uma alegria imensa e um grande privilégio poder compartilhar com os irmãos a respeito da ressurreição de Cristo. É muito intrigante a afirmação que Paulo faz nesse texto que lemos hoje, porque num curto intervalo de 3 versículos, ele fala 2 vezes que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. É por essa mesma razão que eu concordo com um teólogo do Novo Testamento, George Ladd, quando ele diz que a ressurreição é o cerne da mensagem cristã primitiva. Antes de iniciarmos nossa reflexão a respeito do que significa a ressurreição e por que a ressurreição e não a morte de Cristo na cruz seria o cerne do Evangelho, antes de entrar nessa reflexão, eu gostaria de apresentar algumas evidências históricas da ressurreição de Cristo. Fazer uma apologética, que na verdade há muitas evidências, muitos argumentos que se levantam a favor da legitimidade e da fidedignidade da Bíblia e dos Evangelhos e do Novo Testamento, mas eu não vou me aprofundar aqui em todos eles. Se alguém tiver interesse em se aprofundar nessa investigação de será que é mesmo, quais são as evidências que provam que os evangelhos dizem a verdade, vocês podem
estudar esse livro aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, né, de Norman Geisler e Frank Turek, que ele faz um estudo aprofundado a respeito desse assunto. Mas eu vou tratar de duas evidências aqui só que eu gostaria de compartilhar. A primeira é sobre a narrativa dos evangelhos. Escritores não cristãos também afirmam a veracidade da narrativa do Novo Testamento. E pelo menos 30 personagens históricos são citados no relato bíblico. E o Novo Testamento foi escrito por testemunhas oculares. Quem escreveu aquilo foi quem diz que viu. Os evangelhos registram que José de Arimateia foi quem sepultou o corpo de Jesus. Esse José de Arimateia era um membro do Sinédrio, que é o conselho, o grupo dos líderes judeus, os mesmos que sentenciaram Jesus à morte. José de Arimateia fazia parte desse grupo. No entanto, ele havia se convertido. Esse José de Arimateia foi quem sepultou Jesus. E foi no túmulo que esse José de Arimateia ofereceu para o sepultamento de Jesus que os anjos apareceram. Esse túmulo foi encontrado vazio. Quer dizer, é um registro, e essa citação de José de Arimateia teria sido facilmente refutado se não fosse verdade, porque era muito fácil. Quem queria refutar essa tese de que Cristo realmente morreu e de que ele realmente ressuscitou, era só chegar lá no vizinho, que era o José de Arimateia, e falar: vem aqui confirmar um negócio aqui para mim. No entanto, isso não pôde ser feito, porque de fato aconteceu. E ainda a respeito da narrativa, naquele contexto cultural em que as mulheres jamais eram reconhecidas como testemunhas fiéis, elas nem eram contabilizadas como parte da multidão. E, no entanto, os evangelistas documentaram que mulheres foram as primeiras testemunhas do Cristo ressurreto. Então, nesse livro que eu falei, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, os autores vão dizer que se você estivesse inventando uma história da ressurreição de Cristo naquele contexto no século I, você evitaria o testemunho de mulheres. Você jamais registraria ali que aquelas mulheres haviam visto Jesus ou considerado que aquele testemunho fosse verdade. Segunda evidência da ressurreição de Cristo, além dessa fidedignidade da narrativa, é o testemunho dos discípulos. A pregação dos discípulos e testemunho do Cristo ressurreto não poderiam ter sido forjados, porque o túmulo, de fato, estava vazio. Além disso, é absolutamente insustentável uma teoria que defenda que os discípulos inventaram uma grande mentira de que Jesus havia ressuscitado e de que eles haviam encontrado o Jesus ressurreto. Isso porque esse testemunho de que eles haviam visto o Jesus ressurreto lhes custou a vida. Por que alguém comprometeria a sua própria vida em função de uma mentira que não lhe é imposta para que siga, mas que ele mesmo criou? Isso não faz o menor sentido. Só é razoável entender que eles de fato se submeteram à tortura, à perseguição e à morte, porque, como diz João na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 1 a 4, eles ouviram, eles viram com os seus olhos, suas mãos apalparam, e essa vida que se manifestou é dela que eles estavam dando testemunho. Bom, feita essa breve argumentação a respeito da veracidade histórica da ressurreição de Cristo, gostaria então de refletir sobre o significado da ressurreição. Há uma tendência em definirmos e explicarmos o Evangelho como a morte de Cristo para a salvação do castigo do pecado. E ponto final. Nós falamos muito mais e cantamos muito mais sobre a morte de Cristo, sobre o sangue que Ele derramou para remir o nosso pecado. Então eu fico pensando se não é por isso que as nossas vidas cristãs, os nossos relacionamentos com Deus são vidas infrutíferas, entediantes, previsíveis.
E vivemos um processo circular daquele peca, se arrepende, aí peca e se arrepende, e peca e se arrepende. E não conseguimos nunca sair desse processo circular. Reduzimos o evangelho a uma alternativa ao inferno. Vivemos no limite da mediocridade quando nossos esforços se concentram apenas em ir fazendo pequenas reformas na nossa vida, sempre com o foco e a preocupação no pecado. Sim, Cristo é o nosso Salvador. Nós somente podemos ter acesso a Deus por causa do que Cristo realizou naquela cruz. Porque Ele pagou a dívida do pecado que nós não poderíamos pagar. Porque Ele derramou o seu sangue naquela cruz e nos lavou do nosso pecado e rasgou o véu que nos separava de Deus. Sim, Ele fez isso. Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas Ele não ficou morto. Ele ressuscitou. A grande questão é que a ressurreição de Cristo significa que a cruz não é a conclusão do Evangelho. Sim, nós somos constrangidos, desafiados, quebrantados, atraídos por esse amor que se doou e se sacrificou. Mas então precisamos prosseguir nessa leitura do Evangelho, porque esse que se doou e se sacrificou e morreu na cruz, não permaneceu morto, mas ressuscitou. Ele conquistou uma nova vida para nós. Ele não somente nos libertou do pecado, nos deu a possibilidade de sermos libertos do velho homem, mas Ele nos proporcionou uma nova vida para ser vivida. Desde já. Pode mostrar para a gente a próxima tela, por favor. Eu não sei se os irmãos conhecem esse programa, Extreme Makeover Home Edition, né? É um programa em que eles constroem casas para algumas famílias. Então, eles selecionam uma família. Quando a gente assiste os programas, a gente vê que a família é escolhida por um motivo. Ou há uma doença grave ali no meio, ou há uma dificuldade, ou sofreu alguma catástrofe. Eu li num outro episódio uma família que havia adotado mais de 10 crianças e precisava de uma casa nova, mais espaçosa. São famílias que precisam de uma nova estrutura de moradia, mas não têm condições de custear. Então, essas famílias são selecionadas e aí começa aí o programa. Então, o que acontece é que eles primeiro vão destruir a casa. E é muito emocionante ver assim, a destruição. Não sei se vocês conseguem ver na primeira foto. Eles vão demolir a casa mesmo. Em alguns episódios, você vê eles dando o machado, o martelo, né, para os moradores baterem e derrubarem a parede. E isso tudo é muito interessante. E uma vez destruída, demolida a casa, eles começam a edificar uma casa nova. E o momento mais emocionante, sem dúvida alguma, não é quando a casa velha é destruída, embora isso também seja bastante emocionante. Mas o verdadeiro significado de todo esse programa, da casa velha ser destruída e da casa nova ser construída, é o encontro com a nova casa. Então, mostra pra gente uma foto, uma das reações aí. Isso é uma reação de uma família que chegou e viu como a casa ficou agora. Como a casa nova ficou. Então, quando eu penso no nosso relacionamento com Deus e a eficácia do Evangelho em nossas vidas, eu me questiono se não estamos demasiadamente apegados às nossas casas antigas. E se não estamos satisfeitos e celebrando demais somente a destruição da casa antiga. Isso não faz sentido. A destruição da casa antiga é necessária para que uma casa nova seja construída. O objetivo de tudo, a finalidade de tudo, não é que a casa velha seja destruída, embora isso também seja estritamente necessário. Casas com mofo, que provocam doença, que são incapazes de comportar uma família que cresceu, precisam ser destruídas. Mas e se elas são somente destruídas e acaba por aí? Como é que fica a família? A destruição da casa antiga não é suficiente por si só. Se não houver a construção de uma nova casa, a destruição da casa antiga é inútil.
O alvo é a construção de uma nova casa. Será que não era isso que Paulo estava querendo nos dizer, quando ele nos diz que se Cristo não ressuscitou, é inútil a sua fé, e você continua no pecado? Em 1 Coríntios 15, versículo 17, que nós lemos hoje. Ele está dizendo que enquanto não vivemos essa nova vida, que somente é possível porque Cristo morreu e ressuscitou, tornamos vã a cruz, porque a cruz não era um fim em si mesma. É como o povo de Israel, que foi liberto, foi toda aquela novela que virou filmes e mais versões e versões de filmes, para tirar o povo do Egito. Mas o propósito de Deus não era que o povo saísse do Egito e ficasse no deserto, era levar para Canaã, para que eles pudessem desfrutar agora de uma nova vida, libertos do Egito, com liberdade, em abundância. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Esse é o propósito da cruz. Não que nós vivamos uma vida cristã com aquele sentimento de fardo. Ai, como é difícil ser cristão. Ai, tem que carregar a minha cruz. E esse é o ponto final. Sempre esse é o ponto final. Ai, perdoa os meus pecados. Ai, porque eu sou assim. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Ai, eu não consigo. E Deus está dizendo, tá, crucifica. Eu morri na cruz para te libertar do domínio desse pecado, para te libertar de você mesmo, do seu estômago, de você não ter opção a não ser atender às inclinações da sua própria carne. Eu morri na cruz para te libertar disso e eu ressuscitei para que você pudesse viver agora uma vida nova, livre do domínio do pecado, uma vida onde você agora pode escolher não viver segundo as inclinações da sua carne. Esse raciocínio, Paulo vai desenvolver de forma mais profunda no livro de Romanos, especialmente no capítulo 6. E eu gostaria de ler os versículos 4 a 8. Portanto, fomos sepultados com ele, Cristo, na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Isso que a cruz fez. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Mas linda, isso aí não é o viveremos a eternidade, quando Jesus voltar, não é o depois. Também, mas não somente. A beleza do Evangelho está no anúncio de uma esperança que é ao mesmo tempo eterna e presente. Pode mostrar para a gente o próximo versículo? Versículo 20, que nós lemos aqui também, diz assim: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. O que eram as primícias? As primícias eram os primeiros frutos da colheita. Então o agricultor chegava lá e quando ele via que surgiram os primeiros frutos, ele ainda não podia dizer, a colheita está pronta. Só que aqueles primeiros frutos que são essas primícias, elas eram como uma garantia de que a colheita viria, ela certamente viria. Essas primícias, esses primeiros frutos, eram a garantia, a segurança, o anúncio da colheita. Embora essas primícias, esses primeiros frutos, não fossem a colheita em si. E é muito interessante ver que Paulo usa essa mesma expressão dos primeiros frutos em Romanos 8:23. Quando ele diz que nós temos os primeiros frutos do Espírito Santo e esperamos a redenção.
Pode mostrar a próxima tela para a gente, por favor. O LED vai dizer que um pedaço da ressurreição escatológica, pensando, né, a respeito dessa questão da ressurreição de Cristo, ter sido as primícias de uma ressurreição eterna, ele diz que um pedaço da ressurreição escatológica foi retirado da eternidade e plantado no meio da história. Esse escatológica justamente diz respeito à ressurreição futura, aquilo que vai acontecer depois, quando Cristo voltar, no fim dos tempos, quando tudo for consumado e quando nós então entrarmos na eternidade definitivamente. Então ele diz que essa ressurreição escatológica, ela ainda não aconteceu. É uma esperança que nós temos. Por isso nós não vivemos aqui preocupados com as coisas deste mundo, investindo e acumulando riquezas nessa terra, porque tudo isso vai passar. E o desafio que Jesus nos traz é acumular e viver riquezas no céu, que é onde a gente vai viver eternamente. Então, essa ressurreição escatológica, quando Cristo ressuscita aqui na terra, é como se ele tirasse um pedaço daquilo e plantasse no meio da história. Significa que essa vida eterna que nos é disponibilizada por meio da morte e ressurreição de Cristo, é uma vida que nós podemos viver desde já. Se é uma vida que é vivida pelo Espírito Santo, porque esse é o contraponto que Paulo vai fazer em Romanos. Ou você vive pelo pecado, dominado pelo pecado, servindo ao pecado, ou você vive pelo Espírito, sendo governado pelo Espírito, obedecendo ao Espírito. E nós somos libertos do domínio do pecado através da morte da cruz. E quando Cristo ressuscita, agora nos é possível viver essa vida controlada pelo Espírito de Deus. E esse Espírito é como as primícias, os frutos do que há para vir. Ele é o selo, a garantia de que nós vamos, sim, desfrutar da eternidade ao lado do Pai. Mas não é algo que vai ficar para o futuro. É uma vida que precisamos começar a viver agora. Em Efésios 1:13 é quando Paulo vai dizer que o Espírito Santo é o selo da promessa da vida eterna. E a boa notícia é que ele, o Espírito Santo, já nos foi dado. Já nos foi dado como um anúncio, garantia, como as primícias do que desfrutaremos plenamente quando Cristo voltar. A obra que Cristo realizou na cruz e a sua ressurreição nos permitem desfrutar de uma vida de poder que dá frutos de amor, de paz, de alegria, muitos outros frutos. A morte e a ressurreição de Cristo nos permite viver uma vida controlada, guiada pelo Espírito Santo, nos fazendo conhecer o coração de Deus, vivendo para glorificar seu nome e edificar o seu reino aqui nessa terra, desde já. A morte e a ressurreição de Cristo nos permitem receber esse Espírito Santo hoje, sermos cheios dele. E Ele é quem nos faz conhecer os mistérios de Deus, ser quebrantados e receber consolo. Não, a vida cristã não é uma vida que a gente fica lutando com a cruz. Eu preciso parar de pecar. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso. É uma vida, sim, que começa na cruz, porque o meu velho homem precisa morrer, precisa ser crucificado com Cristo. Mas a partir da cruz, é uma vida que tem que ressuscitar com Cristo e ser vivida, desfrutada. Se eu fosse fazer uma comparação e uma ilustração bem assim simplória, é como minha filha, que agora já entendeu que se ela não comer tudo, ela não vai ter a sobremesa. Então ela já chega na mesa perguntando: o que tem de sobremesa? E aí quando ela olha aquele prato cheio de verde, todo colorido, ela entra naquela crise, porque ela sabe que se ela não comer aquele prato colorido e cheio de verde, ela não vai ganhar a sobremesa. Mas se a sobremesa for aquela sobremesa que ela gosta, ela vai comer aquele prato. A cruz é como um prato que nós precisamos correr. Não é fácil. Ela é necessária, mas não é o fim. Em Hebreus, o autor vai dizer que Jesus mesmo, ele suportou a dor da
cruz por causa da alegria que lhe havia sido proposta. Essa alegria de uma nova vida, a alegria da salvação. Porque Cristo ressuscitou, é-nos possível viver com Ele uma nova vida. É possível vivermos hoje as primícias da eternidade que vamos passar ao lado do nosso Criador. Vamos fechar os nossos olhos? Eu vou ler mais uma vez Romanos 6, os versículos 4 a 8. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Gostaria de ter um minuto de oração, junto com a igreja, e agradecer ao Senhor, porque Ele ressuscitou. Sim, agradecer a Ele pelo seu sacrifício, pela cruz, pela salvação, pela liberdade, libertação do domínio do pecado. Mas tendo entendido que esse Cristo que morreu por nós não ficou morto, mas ressuscitou, vamos hoje agradecer a sua ressurreição. E pedir para que Ele nos encha com esse Espírito Santo, que é as primícias, que representa os primeiros frutos daquilo que vai vir, da eternidade que vamos desfrutar ao lado do Pai. Senhor, enche-me com esse Espírito e me guia numa vida nova. Essa nova vida em Cristo. Vamos ter esse minuto de oração. Ó Pai, obrigado pelo seu sangue. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, porque Tu tens vencido a morte e nos deste vida, vida eterna, Pai. Obrigado, Senhor, pela ressurreição, Pai. Nós não estamos pregando, Pai, não um Jesus morto, mas um Jesus que vive, que intervém em nossas vidas, Pai. Que nós possamos sair com essa certeza. Em nome de Jesus. Amém.